Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós iremos utilizar o nosso livro. Peguem aí, por gentileza, vocês vão pegar o livro de português para realizarmos as atividades. Peguem aí e abram na página 86. As nossas atividades de hoje vai da página 86 até a página 97. Será somente a do livro de língua portuguesa, tudo bem? Então, turma, hoje nós vamos começar falando do diário de campo. Vocês sabem que diário, o próprio nome diz, né? É diário, algo que você faz diariamente. Esse diário, gente, ele é um registro de uma pessoa que faz os acontecimentos do dia a dia. Você vai anotando os seus acontecimentos que acontecem com você no dia a dia. Esse diário, ele pode ser classificado como, ele pode ser relatos, né? Que nós classificamos como acontecimentos pessoais e íntimos, né? Você vai falar da sua intimidade, dos acontecimentos que acontecem com você no seu dia a dia, que nós chamamos de diário pessoal. E agora pode ser um acontecimento profissional. Esse acontecimento profissional nós chamamos de diário de campo. Que hoje nós iremos trabalhar com o diário de campo aí, tá certo? Lá na página 86 tem um relato aí, um diário de campo, diário de um paleontólogo, né? Então, se é um diário de campo, foi um acontecimento profissional. Então, muitos profissionais, eles utilizam o diário para anotar as observações pesquisadas. Então, esses arqueólogos, né? Eles vão fazer uma pesquisa, então eles anotam, né, as informações, as observações que foram pesquisadas no seu dia a dia. Esse diário que são utilizados aí nos acontecimentos profissionais para registrar o que foi descoberto no seu dia a dia, nós chamamos de diário de campo. Então, vocês irão fazer a leitura da página 86 até 88 e irão responder as páginas 89 a 91, vocês vão ler e vão responder da 89 a 91, são atividades relacionadas ao texto. Então, vocês terão que ler o texto mais de uma vez para poder responder essas atividades. E hoje nós iremos falar sobre o verbo. Vocês já ouviram falar aí sobre os verbos? O que é um verbo, tia? O que são verbos? Verbos é aquela palavra que vai indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, andar, cantar, correr, falar, escrever são verbos. São palavras que são classificadas na língua portuguesa como verbo. São palavras que indicam ação. Então, palavras que indicam ação, nós chamamos na língua portuguesa, classificamos na língua portuguesa como verbo. Palavra que indica estado. Por exemplo, a menina está triste. Está indicando essa palavra está, é um verbo que está indicando o quê? O estado, como que ela se encontra. A menina está doente. Então, indica o estado. Então, a palavra que indica o estado, a condição, como que a pessoa se encontra, é chamado de verbo, certo? Fenômeno da natureza, acontecimentos da natureza, por exemplo, chover, né? A palavra chover é um fenômeno da natureza. Então, as palavras que indicam nevar, certo? Palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, nós classificamos como verbo, certo? Esses verbos, turma, os tempos do verbo são basicamente 3. Esses verbos podem estar no presente, no passado, né? Que nós chamamos de pretérito também. Então, eu posso chamar de pretérito ou eu posso falar passado. Então, ele pode estar no presente, no pretérito ou no futuro. Pretérito indica o passado, certo? Presente, algo que está acontecendo naquele momento. Passado ou pretérito, algo que já aconteceu, passado. E futuro, algo que vai acontecer.
Então, os verbos, esses verbos podem estar no seguinte tempo: presente, pretérito ou futuro, certo? Aí, turma, os verbos pertencem a 3 conjugações. A primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Por exemplo, a primeira conjugação, a terminação do verbo termina em ar. Por exemplo, cantar, falar, certo? A palavrinha terminou em ar. Então, essa palavra indica ação, certo? E são verbos de primeira conjugação, porque terminou em ar. Verbos de segunda conjugação terminam em er. Comer, ler. Então, terminou em er, nós falamos que é um verbo de segunda conjugação. Terminou em ir, é um verbo de terceira conjugação. Sorrir, né? A palavra sorrir é um verbo de terceira conjugação porque terminou com a terminação ir. Então, primeira conjugação, o verbo vai terminar com ar. Segunda conjugação com é. Terceira conjugação com ir, certo? Esses verbos, turma, quando eles têm essas terminações, né? Nós falamos que eles estão no infinitivo. Então, vou até colocar aqui para vocês entenderem. Cantar, tá? Cantar, vamos com comer e sorrir. Sorrir. Verbo de primeira conjugação, terminou em a, segunda conjugação em terceira conjugação em ir. Esses verbos, nós dizemos que eles estão no infinitivo. Por quê, professora? Porque eles não estão conjugados. Então, terminou com essas conjugações, esses verbos, quando eles estão no infinitivo, terminou com a, ou ir, eles estão nas formas no infinitivo, porque eles não estão conjugados, não estão indicando se estão na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural ou do singular, não está indicando um modo verbal, não está indicando aí um tempo, se é presente, passado ou futuro. Então, nós dizemos que eles estão no infinitivo. Somente indicou, né? A primeira, segunda e terceira conjugação. Então, elas identificam as formas do infinitivo. Então, esses verbos, quando estão cantar, comer, sorrir, falar, mastigar, né? Estão no infinitivo. Então, verbos terminados em ar, e ir, quando eles estão nessa forma, não estão indicando tempo verbal, não estão indicando o tempo e nem a pessoa da conjugação, nós dizemos que estão no infinitivo. Primeira conjugação a, segunda conjugação termina em er, terceira conjugação termina em ir. Todos esses verbos, quando eles não estão conjugados, né, não estão indicando um tempo verbal e nem a pessoa do discurso, nós dizemos que esses verbos estão no infinitivo. Então, verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Eles podem estar em alguns tempos, basicamente, presente, pretérito ou futuro. Pretérito é a mesma coisa que quando eu falo que está no passado, certo? Então, eles podem estar na primeira conjugação, que é a, segunda terceira ir. Esses modos aí, quando estão nessas terminações, nós dizemos que esses verbos estão no infinitivo, porque não indica nem a pessoa e nem o tempo verbal, certo? Então, aí hoje nós começamos a falar sobre os verbos. Então, o que são verbos? Vocês aprenderam. São palavras que indicam estado, ação, fenômeno da natureza. Beleza? Então, turminha, para fixar esse conteúdo, vocês irão realizar as atividades da página 92 e da página 93. E da página 94, 95 em diante, até a 97, nós iremos trabalhar as palavras, né? Que são utilizadas, as terminações ICE e IC. Apesar dessas palavras, turminha, ter a mesma pronúncia, o mesmo som, elas são escritas diferente. Muita atenção. Por exemplo, o IC escrito com C
e IC no final da palavra escrito com 2 S. A grafia é diferente, porém a pronúncia ela é igual, o som da palavra é igual, mas a grafia, a escrita dessas palavras são diferentes. E aí eu coloquei aqui, ó, IC com 2 S. É uma terminação de verbo, certo? Então, aquelas palavras você já sabe que aquela palavra é um verbo, ela vai ter uma terminação IC com 2 S. Então, terminação de verbo da terceira conjugação, certo? Na primeira e terceira pessoa do singular, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo, que nós também mais pra frente, nós iremos falar desse pretérito imperfeito do modo subjuntivo aí. E aí a tia Angélica colocou 2 palavras aqui, ó, partir-se, subir-se. São palavras que indicam ação. Então, se são palavras que indicam ação, nós falamos que são verbos. Então, esses verbos aqui são verbos ou se ele for de terceira ou de primeira conjugação, né? E expressar o modo o pretérito imperfeito ou subjuntivo, que eu vou falar depois para vocês. Nós utilizamos, elas são escritas com IC, com 2 S no final, certo? Então, é uma palavra que indica uma ação, é um verbo, você vai escrever com IC com 2 S no final dessa palavra. Agora, IC com C, a terminação do substantivo geralmente derivado do adjetivo, por exemplo, tolice, cafonice, essas palavras, elas não são verbos, são substantivos, né? E que geralmente essas palavras, elas são derivadas de adjetivos, que você já sabe o que são adjetivos. Adjetivos são palavras que indicam uma qualidade, uma característica. Então, você viu aqui, ó, não são verbos, não são palavras que indicam ação, são substantivos que indicam um derivado de um adjetivo. Nós vamos escrever com IC no final, mas que é escrito com C, certo? Por exemplo, cafonice, né? Aqui, ó, no final escrito com IC com C, meiguice, o IC com C. Porque são palavras que são substantivos, certo? Derivadas de adjetivos. Então, não são aqui, nenhuma delas são verbos. Então, eu vou escrever com IC com C. Agora, quando são verbos, né? São verbos da terceira conjugação, da primeira ou terceira pessoa do singular, eu coloco o IC com 2 S no final. Partisse, subisse. E aí vocês vão fixar esse conteúdo realizando as atividades lá do seu livro, que vai da página 94 até a 95. 94 e 95. Na 96, vocês irão fazer, você vai ler a tirinha, depois vocês vão escrever os verbos que indicam as ações dos personagens. Por exemplo, o Cascão aí. O que ele fez, né? Então, quais são os verbos aí que indicam ações aí, que vocês perceberam que está acontecendo aí? O Cascão, ele está gritando, né? Então, gritar. Ele chora, então, chorar, reclamar, espantar-se, surpreender-se. Então, são palavras que indicam ação, são verbos, né? O Cebolinha, ele notar, ele preocupar-se, né? Correr, trazer, colar, tranquilizar-se. Então, são vocês observando essas tirinhas, vocês observam pelas ações deles essas palavras aí que a tia indicou. Na número 2, você vai transformar a tirinha em uma narrativa com parágrafos. Então, você vai criar aí um textinho, uma narrativa que tenha parágrafo. Observe atentamente em cada quadrinho as expressões faciais e corporais dos personagens. O que aconteceu com Cascão? Aí você vai pensar, o que ele esperava que Cebolinha fizesse? O que Cebolinha fez? O que Cebolinha pode ter pensado para tomar essa atitude? Lembre-se de usar diferentes tempos verbais, né? Quais são os tempos verbais? Presente, passado ou pretérito e futuro,
certo? Então vocês vão criar uma tirinha, uma história, uma narrativa usando parágrafos, né? E vão colocar aí esse acontecimento em parágrafos, tal, e fazer uma narrativa, lembrando do tempo verbal, presente, passado e futuro. E aí você vai criar aí colocando esses tempos verbais. Na página 97, você irá pesquisar outra curiosidade. Vamos ver essas duas primeiras aí. Não se conhece a verdade fisionomia de Tiradentes. Ele morreu em 1792, mas os seus primeiros retratos foram pintados somente a partir de 1870. Número 2. O nome completo de Dom Pedro I era composto de 18 nomes. O imperador se chamava Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João, Carlos Xavier, de Paulo, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Então esse aí era o nome de Dom Pedro. Você sabia que ele tinha tanto nome assim, gente, num nome só, né? E aí na número 2 você vai fazer o quê? Você vai pesquisar outras curiosidades sobre um fato de alguma personalidade da história do Brasil. Você vai pesquisar e pode escolher qualquer pessoa, uma personalidade da história, né, que fez história, e vai colocar aí essa pesquisa que você fez, tá certo? Então, turminha, faça tudo com muito capricho. Então, nossas atividades hoje vão leitura da página 86 até 89, depois atividades da 89 até a página 97, beleza? Então, hoje aprendemos sobre os verbos, diário de campo, também vocês aprenderam que também tem diário de campo e diário pessoal, certo? E o uso do IC com 2 S e IC com C, que vocês aprenderam o quê? Que apesar da pronúncia ser igual, do fonema da palavra ser igual, a grafia, a escrita dessas palavras são diferentes. Um grande beijo para vocês, aguardo vocês logo mais na aula online. Um beijo, até a próxima!